fazer o exercício e comparar agora. Né? Então, retomando a aula passada, nós trabalhávamos com vetor gradiente, máximos, vetor gradiente, derivada direcional e taxa máxima de variação, né? Então, nesse exercício aqui, ele pede para vocês, né? Então, retomar tudo aquilo que foi trabalhado na aula passada. Então o que ele pede aqui? Ele quer a derivada direcional na direção do vetor. Bom, se eu quero a derivada direcional na direção do vetor, né? Perfeito. Isso. Primeiro eu tenho que calcular o versor, né? Eu tenho que calcular o usão de x e o usão de y, né? Ou seja, o usão de x vai ser o 2 dividido pelo módulo e o 5 dividido pelo módulo, né? Então, calculando as componentes do versor, o usão de x, o usão de y, tem o 2 raiz de 29, 5 raiz de 29. O raiz de 29, então, é o módulo desse vetor. Tá. Segunda parte é calcular as derivadas. Né? Então, calculando as derivadas aqui, nós temos o seguinte. Né? Então, calculei a derivada em relação a x. Né? Calculando a derivada em relação a x, vai ficar 2x y ao cubo. Né? Calculado em 2 e calculado em menos 1, né? Eu vou ter, então, menos 4. Tá? Lembrando que menos 1 ao cubo, então, menos 1 ao cubo, isso aqui é menos 1, né? Tá. O próximo passo é calcular a derivada em y. Então, nessa derivada em y, quando eu calculo a derivada em y, eu vou ter 3y ao quadrado, né? Ou seja, aqui eu tenho 3y ao quadrado, 3 vem para frente, menos 4. Ou seja, agora eu derivei isso aqui. Calculando em x e y, eu vou ficar com essa expressão. Então, 3 vezes 4, menos 1. Oh, não, tá certo. Tá certo, achei que eu tinha feito conta errada. Não. 3 vezes 4 dá quanto? Isso dá 12. Né? Dá um valor positivo, porque isso aqui é positivo, né? Menos 8. Menos 4. Então, 12 menos 4, 8. Bom, feito isso, né? Então, agora nós vamos ir adiante. Vamos calcular a derivada direcional. Então, a derivada direcional, ou seja, isso aqui é a derivada direcional. Né? Então, isso é a derivada direcional. Ele quer a derivada direcional, é denotada por isso aqui. A fórmula para calcular a derivada direcional é esta aqui. Ou seja, a derivada em x no ponto vezes a componente do vetor. A derivada em y calculada no ponto vezes a componente do vetor. Então, fazendo a substituição simplesmente, eu vou ter menos 8, né, mais 40. Então, menos 8 mais 40 dá 32. O meu denominador é raiz de 29 nos dois casos, né? Então, ficou 32 sobre raiz de 29. Ou seja, é um número positivo. Isso indica que nessa direção a função ela é crescente, né? Ou seja, nessa direção a função cresce. Né? Que é o que a gente está vendo aqui no gráfico. Por isso que ele aparece esse gráfico. Esse gráfico ele é ilustrativo. Então, por exemplo, aqui está o meu vetor, né? Aqui está o vetor 2 e 5. Né? Então, se eu for olhar aqui, ó, ele vai crescer nessa direção. Né? Por mais que eu não estou vendo as cotas, né? Mas pelo fato dele ser positivo, eu sei que é um crescimento. Se aqui tivesse um alpinista, ele ia estar subindo as curvas de nível. Tá. Então vamos ver o restante. Isso aqui. Então, na função determine no ponto, né? A direção da taxa máxima, ou seja, qual é a direção em que eu subo mais rapidamente, ou seja, a direção da taxa máxima,
é a direção que sobe mais rápido. Ou seja, isso aqui sempre é gradiente. Ele está falando disso. Ele está falando do gradiente. Então, quem é o gradiente? O gradiente é o resultado das derivadas, né? Então, a definição de gradiente, que a gente viu na aula passada, ele é a derivada em relação a x, é a componente y, mais a derivada em relação a y, que é a minha componente j. A derivada em relação a x é menos 4, e a derivada em relação a y é 8. Então, repara, realmente, ele está caminhando para cá, 4 unidades para a esquerda e 8 unidades para cima, né? Então, tá aqui meu vetor, o meu gradiente. Ou seja, dá para reparar que a gente sobe mais, aqui vai subir mais rapidamente, ou seja, a taxa máxima de variação é maior. Então, a taxa de variação é maior, né? Por isso aqui é a taxa máxima. Como é que eu calculo a taxa máxima de variação? Se calcula a taxa... Exatamente, se calcula a taxa máxima pelo módulo do gradiente. Então, o módulo do gradiente é o módulo de um vetor, né? Então, 4 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Né? Isso dá 80. Então, só para nós compararmos, a taxa nessa direção aqui é 32 raiz de 29. Então, a taxa nessa direção é 32 raiz de 29. Se eu faço a conta, 32 que divide raiz de 29, isso aqui dá em torno de 5. 5,9. Se eu faço a raiz de 80, isso aqui vai dar 8,9. Ou seja, o que esses números querem dizer para mim? Isso aqui é a taxa, a velocidade. Então, a velocidade nessa direção é 5,9. A velocidade nessa direção é 8,9. Ou seja, realmente, aqui sobe mais rápido. Né? Aqui você está subindo mais rápido do que aqui. Aqui você sobe, mas com uma velocidade de 5,9. Tá? É isso que ele quer dizer para nós. Bom, é isso. Professor, Vale? O Lucas está pedindo para o senhor para repetir a parte da letra B ali, a direção da taxa máxima de variação, que ele não entendeu muito bem. A direção da taxa máxima, essa palavra direção, sempre vai ser vetor. Direção, eu sei que é vetor. Tá? Isso para tudo na tua vida. Tá lá fazendo qualquer coisa. Em qualquer disciplina, a direção chamou vetor. Na nossa disciplina, a direção da taxa máxima, então, é um vetor que indica a direção de maior crescimento. Então, a direção de maior crescimento, ela é sempre o gradiente. Tá? Ou seja, ela é sempre o vetor, cuja a componente horizontal é a derivada em x, e a componente vertical é a derivada em y. Então, se a gente olhar no slide anterior, né, quem eram as minhas derivadas? Minha derivada em x é menos 4, a derivada em y é 8. Então, a direção da taxa máxima é sempre o gradiente, sempre, então. A derivada em relação a x é menos 4, a derivada em relação a y é 8. Tá, professor, então quando for para determinar a direção da taxa máxima de variação no ponto é o quê? Deriva e aplica o ponto. Isso, exatamente. Exatamente. Tá? Tá, beleza. Então tá. Vamos ver aqui. Professor, uma dúvida nesse exercício aí. Tá, eu entendi como é que faz esse aí, porque o senhor colocou a função ali explícita ali. Tinha um exercício parecido com esse na pós-aula, que não tinha a função explícita, mas tinha o gradiente e tinha um vetor V lá, por exemplo. Eu não consegui montar todo esse... Tá. Aquilo ali é um exercício de prova, inclusive, há um tempo atrás. E eu botei aquilo em prova pensando assim, eu vou ajudá-los, mas não. Só ferrou. Mas vocês vão ver que ele está perguntando é a questão 4, eu acho.
É a mesma figura, mas fala da questão 4, que não tem Exatamente. Mas aquela eu vou pegar essa função, eu vou pegar esse aqui, ó. Eu vou pegar esse caso aqui, ó. Dado o gradiente, tá? Nessa função, você tem a função f de xy. Tem a função f de xy. Vamos fazer o seguinte. Você tem uma z. Você tem uma função z que é dada por uma expressão f de xy. E o gradiente dessa função aqui, calculado no ponto, sei lá, 5 e menos 1, é isso aqui. Então, aqui calculei esse gradiente em 5 e menos 1. A pergunta que ele faz, qual é a derivada desta função no ponto 5 e menos 1? Derivada de x é c. Aquilo ali é um 2? Mais 2? 2. Isso, 2. É 2? Né? Tá. Ou seja, é esse número aqui. Igual a 2. Se eu for calcular a derivada em relação a y no ponto 5 e menos 1, é 7. É 7. Professor, mas eu não sei qual é a expressão, se é x ao quadrado, raiz de não sei o que. Não precisa, você já tem o gradiente você já tem um número, né? Já tem um número naquele ponto. Então, a derivada naquele ponto, que a derivada, gente, por mais que a gente tenha expressões para ela, a derivada no ponto é um número. Né? É um número, não é uma expressão. Né? Para chegar naquele número, você precisa daquela expressão. Né? Mas a derivada no ponto é um número. Você já tem esse número porque você calculou o gradiente. Né? Ou seja, alguém calculou o gradiente. Alguém colocou ele ali. Então, eu só estou fazendo um outro caminho. Eu estou interpretando o meu problema para um outro olhar. Né? Então, é isso que tinha lá. Eu coloquei ele exatamente para vocês se depararem com essa situação. Tá bom, senhor. Obrigado. De nada. Espero que tenha ficado claro. Tá. Agora, vamos para cá. Então, aqui, você tem a história de dentro de uma densidade, tarará, o retângulo é calculada por essa expressão. Acha a direção e sentido e o valor da maior taxa de variação de ρ em 3 e 2. Ou seja, ele quer direção. Direção e sentido. Isso aqui tem nome. Vetor. Ou seja, ele quer um vetor. Isso aqui, valor da maior taxa. Isso aqui é o módulo desse vetor. Tá, que vetor ele está falando? Nesse caso aqui, é a direção do maior valor. Tá? Esse aqui é a direção do gradiente. Tá? Ou seja, para fazer isso, eu vou estar considerando a direção do gradiente. Então tá. Então, eu calculo. Para começar a calcular o gradiente, para começar a calcular a derivada, eu vou reescrever isso numa forma mais simplificada, né? Professor, podia usar a regra do quociente. Mas aqui em cima você tem um número, né? Se você tivesse aqui 10.000, né? Você ia colocar aqui na frente 10.000 vezes aquilo ali. Né? Então, só que aqui na apresentação ficou meio tudo junto, né? Mas isso aqui é menos 1/2, tá? Você vai ler menos 1/2. Aqui ficou tudo junto, mas é menos 1/2. Por que ficou menos 1/2? Né? Porque eu tenho uma raiz, que é 1/2, e esse sinal negativo é porque ele estava no denominador. Então tá. Resolvendo a derivada, então o menos 1/2 veio para frente. Né? Aí ficou menos 1/2, menos 3/2. E eu derivo em relação a x o que está dentro. Isso dá 2. 2x. Simplifico esse 2 com esse 2, sobrou esse x aqui. Esse sinal negativo, esse sinal negativo. Tá. O meu denominador é isso aqui. Por que ele veio para baixo?
ele repite. Por mais que aqui ficou meio tudo junto, é menos 3 meios. Então, esse menos 3 meios leva o denominador para baixo. Então, x igual a 3, y igual a 2. Substituindo aqui, então, ficou 3 ao quadrado, 2 ao quadrado. Fiz a continha, achei esse valor. Então, esse valor é a derivada em x. Ô, professor. Agora que deu esse valor de menos 0,4, o que isso aí quer dizer? Menos, no caso. Ele está dizendo para mim que a taxa de variação na direção do y, melhor, da direção do x, é decrescente. Ou seja, se eu tiver no ponto 3 e 2 e caminhar na direção positiva, vou caminhar aqui, ó, paralelo ao eixo x, eu vou estar descendo. Uma descida bem suave, bem suave. Tá? Bem suave, porque é um número bem pequeno. Tá. O que acontece? Agora, eu calculei em x, agora eu preciso calcular em y, né? Então, eu fiz a conta para y. Aqui a gente vê que a conta para y é a mesma coisa para x, só que deriva em y, simplifica, substitui. Novamente eu vejo que na direção de y, eu estou descendo, né? Então, eu estou com uma taxa. Então, se eu estou no ponto 13, 2 e estou caminhando nessa direção, eu também tenho uma descida suave. Tá. Beleza. Então, feita a continha. Então, a derivada em relação a x é isso, a derivada em relação a y é isso. Então, o nosso vetor gradiente só pode ser esse. Tá? Então, eu peguei a derivada em x, aqui, e a derivada em y, aqui. Tá. Então, o que acontece? Né? O que é esse? O que isso aqui responde? Isso aqui responde essa pergunta aqui. Ou seja, acha direção e sentido. Direção e sentido é vetor. Isso aqui é um vetor. Ou seja, se eu estou no ponto em questão, aqui é 13, 2, então é o ponto 13, 2. Tá? O meu vetor gradiente, ele é negativo em x e negativo em y, né? Ou seja, ele é um ponto, uma coisa mais ou menos assim. Então, no ponto 13, 2, então, no ponto 13, 2, ele vem para cá. Ou seja, então, nessa direção aqui, né, ele é decrescente. Tá? A direção dele, no caso, é em sentido melhor, decrescente, é crescente. Desculpa. Fale. Alguém perguntou se a direção dele... A direção do vetor, no caso, por os resultados ser negativos, é em direção à origem, ou não? Não. Aqui pode ser que, coincidentemente, da forma como eu desenhei o gráfico, da forma torta aqui que eu desenhei o gráfico, pode parecer que sim, mas a resposta é não. Aqui pode ser uma grande coincidência, tá? Se eu botar bem direitinho na escala, vai dar a resposta não, tá? No primeiro exemplo que a gente fez na aula passada era sim, mas pelo contexto do problema. Mas a probabilidade, a grande chance de ser não. Tá bom. Tá? Por causa de que aqui o meu desenho ficou sem escala, tá? Se eu fizer direitinho, ele não vai ser. E agora eu calculei o módulo. Quando eu calculei o módulo, então eu estou calculando, né, isso aqui, a taxa de maior variação. Né? Então, quando eu estou calculando a taxa de maior variação, eu estou calculando o módulo. E para calcular o módulo, a gente, então, faz o módulo do vetor. Essa taxa de maior variação é sempre positiva, né? Então, porque ela está crescendo, então ela tem que ser positiva. Aqui. Tá?
Fazendo o módulo, lembro que menos ao quadrado é sempre positivo, tá? Isso a gente não pode mais errar, porque depois, quando vocês for fazer conta lá de estruturas, vocês têm que saber isso bem direitinho. Menos ao quadrado é sempre positivo. Certo? Bom, então nesse exemplo aqui, a gente conclui essa parte de gradiente, derivada direcional. E vamos começar a falar de extremos relativos. Ô, professor, Sabe? só uma dúvida ali, naquele negócio de sentido e direção do vetor ali. Eles deu um negativo. Aqueles valores ali, 0... Valores aqui? Aquilo ali é, no caso, no gráfico, como é que o cara monta? Isso daí é visto no gráfico ou só quer dizer que o sentido é decrescente? No gráfico. Ó, o que eu sei? Tá aqui meu ponto. 3, 2. Tá? Eu montei o vetor da seguinte forma. Então, ele vai dar 0,04. Vai ser bem pequenininho aqui. Ali é 0,3. Também bem pequenininho aqui. É um vetor bem pequeno. Ou seja, nessa direção aqui, a função ela é crescente. Porém, se eu for nessa direção aqui, a função é decrescente. Por que ela é decrescente? Negativa. Se eu for nessa direção aqui, opa, a direção de y, tá? Ela também está descendo. Ou seja, se eu for um alpinista e estou parado nesse ponto, né? Se eu for alpinista e parado nesse ponto, e eu quero subir, a subida mais rápida vai ser pelo vetor azul. Se eu quero descer, eu vou ir pelo verde ou pelo preto. Né? Então, o preto é o quê? É paralelo à horizontal. O verde é paralelo ao vertical. Tá? Essa é a interpretação que a gente tira daqui. Então, esses números estão dizendo a velocidade de subida ou descida. Né? No caso, de velocidade de descida. Então, ele desce mais rápido. Preto. Tá? E ele sobe mais rápido, e a velocidade de subida, daí vai perguntar qual é a velocidade que ele está subindo. A velocidade que ele está subindo é essa. Então, isso aqui é a velocidade de subida. 0,05. Essa é a velocidade de subida. Tá? Tá. Bom, se ele vai subir, ele vai ter que ir para um lugar onde ele não sobe mais. Supor que a subida seja finita, né? Pode ser que a subida seja infinita, uma subida exponencial, a gente vai subir eternamente. Vai subir para o eterno. Filosóficos. Então, vamos subir, nós vamos ter uma montanha. Quando a gente está trabalhando com funções de duas variáveis independentes, a gente tem ou um mínimo, né? Seja um mínimo, ou seja, um vale, ou um máximo. Porém, nós temos um outro ponto crítico que passa a surgir, que é o nosso amiguinho, ó, a nossa amiguinha cela. Vou pegar uma outra aqui. Tá? A cela. A cela não tinha lá no cálculo 1, mas a cela aparece aqui, né? Aqui é a nossa cela. Senhor? Oi? Não é interseção isso aí também? Não. Lá não. Lá vocês tinham o ponto de inflexão, não é. Aqui é a nossa amiguinha cela. Na cela também nós temos derivadas derivadas nulas. Então, aqui eu tenho máximo, aqui eu tenho mínimo. E aqui eu tenho a nossa boa e velha cela. Que ela recebe esse nome porque ela é uma cela de cavalo. Né? Você pode ver ali lindamente uma cela de cavalo.
Então, aqui é um mínimo, né? Um mínimo local. Por que a gente diz que é mínimo local ou mínimo relativo? A gente não conhece mais do domínio. Para a gente dizer que é algo absoluto, a gente tem que conhecer o domínio todo. Né? E a gente não tem, às vezes, esse conhecimento. Então, a gente não se atira dizendo, esse é o mínimo, né? O mínimo absoluto. Não, a gente diz, o mínimo local. Aqui nesse lugar ele é o mínimo. Né? O máximo local é a mesma coisa, né? A gente não conhece todo o domínio para dizer que ele é o máximo. Né? Por exemplo, em Porto Alegre, o ponto mais alto é lá no Morro Santana, mas não posso dizer que ele é o máximo de todo o estado, né? Então, porque a gente só conhece essa região, esse domínio. Mesma coisa. Então, essa é a ideia. Então, esse aqui é o máximo local. Né? Quando eu vou ter um máximo absoluto? Só se você conhecer tudo. Então, a gente não vai trabalhar com situações que a gente conhece todo o domínio. E a cela? A cela, como eu disse, esse ponto crítico é o terceiro ponto crítico, né? Ou seja, a gente sai desse mundo dicotomizado, ou é máximo, ou é mínimo. Aí passa a ter um terceiro termo, que é a cela. Tá? Tá ali a célula, onde eu circulei, aqui está a nossa cela. Tá. Vamos ver o que mais. Bom, então aqui mais um exemplo de cela, né? Então aqui está a cela, bem marcadinha. Aqui está a representação, aqui eu gosto de botar a representação do mapa de curvas de nível, né? Então, se eu plotar o mapa de curvas de nível, eu vou ter algo desse tipo. Eu vou ter essa região de X, é bem característico de uma cela. Bom, então aqui nós vamos retomar um pouco daquilo que foi visto lá no cálculo 1 da pré-aula, sobre o máximo e mínimo, né? Então, eu tenho pontos máximo e mínimo, agora eu tenho uma cela. Para determinar, né, os pontos críticos, né, são os pontos onde as derivadas são zero. Né? Por exemplo, aqui a derivada é zero e nesse aqui a derivada também é zero. Né? Ou seja, a derivada zero é quando a reta tangente é paralela ao eixo das abscissas. Então, aqui a derivada é zero, ali a derivada é zero. No caso de uma função a várias variáveis, por exemplo, z igual a f de xy, no ponto crítico, o gradiente é zero. Por quê? Se o gradiente indica a direção de maior crescimento, no ponto crítico não tem crescimento. Né? Por exemplo, no topo. Né? Professor, mas se eu estiver no mínimo, o gradiente vai ser máximo. Vai apontar para toda a direção de crescimento. Sim, só que o mínimo é a direção de menor crescimento. Eu não falei nela, mas a direção de menor crescimento é oposta ao gradiente. Então, no ponto crítico, assim como lá no cálculo 1, corresponde ao ponto onde a derivada é zero. No nosso caso, não é mais a derivada, né? São as derivadas. Então, para determinar o ponto crítico de uma função, eu tenho que... Deixa eu ver se uma coisa... Aqui termina, né? A primeira live está quase acabando. Para determinar o ponto crítico de uma função, eu preciso, né, ter os valores de x e y que zeram a derivada. Né? Então, vocês viram lá no cálculo 1, vocês viram na videoaula, na pré-aula, no questionário, que o crítico é quando a derivada é zero. Agora, quantas derivadas eu tenho? Eu tenho uma derivada em x e eu tenho uma derivada em y. Então, para determinar o ponto crítico, eu tenho que igualar essas derivadas a zero. Então, se eu for calcular essa derivada, 6x menos 2y igual a zero. Se eu for calcular essa derivada em relação a y, menos 2x
mais 2y menos 8 igual a 0. Então, nós temos então que descobrir quem é o x e quem é o y. Viram que legal esse exercício? Como é que a gente faz para achar o x e o y aqui agora? Joga o 2y sobre 6 dentro de x. Faz um sisteminha de retas aí. Sistemas lineares. Sistemas lineares é bom. Você vai ter que fazer um sistema linear. Né? Você vai ter que fazer um sistema linear e descobrir o x e o y. É o que vocês vão tentar fazer, porque eu vou resolver isso depois. Né? Ou seja, nós temos 3 minutos de live, ou seja, eu não vou resolver isso agora. E vocês, então, vão tentar resolver esse sistema linear, descobrir quanto vale o x e quanto vale o y. E nós voltamos às 20 horas e 30 minutos na segunda live. Certo? Então, ok. Nós vamos encerrar essa nossa primeira parte agora aqui. Né? E voltamos às 20h30. Eu quero... Bom, eu não vou ver, né? Mas tentem resolver esse sistema linear e dar continuidade. Achar o ponto crítico, tá? E daí depois eu resolvo ele com vocês direitinho, certo? Então, nos vemos daqui a alguns minutos. 20h30, estamos de volta. Beleza. Daqui a pouco. Professor.